O FII em Foco de hoje é o AJFI 11. Eles trouxeram o relatório gerencial e eu quero comentar com vocês algum ponto. O primeiro é a tese desse fundo imobiliário. Se você não sabe, ele é aquele fundo da Capitânia que investe somente em shoppings que foram planejados, construídos ou são atualmente administrados por essa empresa aqui, a Almeida Júnior. Ela é uma boa empresa, excelente lá no Sul, tem o foco de atuação somente lá no Sul. É uma empresa que já tem muitos anos, então assim, eles têm experiência no ramo de administração de shoppings. Eu tenho somente uma ressalva com esse fundo imobiliário. Por quê? Ele tem 6 shoppings, tem participação em 6 shoppings e elas não são tão altas. As mais altas são aqui no Continente Shopping, 17,85% e no Nações, 17,75%. O resto, ele tem, por exemplo, 1%. Tem 3,33%, 6,20% e tem uma aqui também de 14%. Essas são as mesmas participações de quando começou. Você pode buscar lá os relatórios antigos, o fato relevante da aquisição são as mesmas. O fundo não mudou nada. De novembro de 2023, que foi quando ele surgiu, até agora, não mudou nada. E eu não tenho perspectiva de que vá mudar. Ele está sempre concentrado ali no Sul, nesses 6 shoppings e não vai passar daí. Então eu não vejo uma perspectiva de crescimento, de diversificação, por exemplo. Eu já li no regulamento uma parte que fala que para isso acontecer, eles precisam mudar até mesmo o nome do fundo, tem que se desvincular da Almeida Júnior. Então é um pouquinho complicado em relação a crescimento. Ou seja, que na minha opinião, esse é um fundo que ele pode te ajudar com uma diversificação na carteira, desde que a sua carteira de investimento ela já tenha uma boa diversificação, ela tenha um bom tamanho, e aí com esse fundo imobiliário você vai estar exposto a um bom portfólio, mas que está bem concentrado em uma administradora, concentrada em um estado do país, que é Santa Catarina, e com pouca participação em poucos shoppings. Pelo menos essa é a minha opinião sobre o AJFI, tá? Eu quero comentar algo que eles trouxeram aqui sobre a renda mínima garantida. Eles trouxeram projeções para 2025. Eles falam que esse ano mostra um cenário de estabilidade com leve oscilação após o término da renda mínima garantida. O que é a renda mínima garantida? Ela é um valor que foi combinado entre comprador e vendedor. Nesse caso, o AJFI é o comprador. Então, o vendedor vai pagar uma renda mensal garantida por um prazo determinado. De onde vem essa renda? Essa renda vem do próprio dinheiro do fundo, quer dizer que ele aceitou pagar um pouco mais caro por esses imóveis e aí o vendedor vai retornando esse valor para o fundo através de uma renda mensal garantida. Qual é o risco da RMG, da renda mínima garantida? É que o valor da RMG, se ele for mais alto do que o valor que o imóvel consegue gerar de resultado, quer dizer que quando acaba esse prazo de RMG, de renda mínima garantida, o resultado do fundo vai cair e, consequentemente, o rendimento também vai cair, que é o caso desse fundo imobiliário. A gente tem um gráfico aqui onde eles mostram o valor da renda mínima garantida, que no caso é entre 1,5 e 1,8 centavos, lembrando que ele é um fundo base 10, e aí o resultado que o fundo é resultado, tá? Não é rendimento. Resultado foi de 6,8 centavos, tem aqui 6,6 também. Porém, isso com a renda mínima garantida. Ela acaba agora em maio, ou seja, já acabou, né? O próximo rendimento, ele já vai vir mais baixo. Por quê? Porque o resultado do fundo já veio mais baixo. Aliás, vai vir mais baixo, né? Essa aqui é uma projeção. A gente está vendo até dezembro de 2025. Pode ser que os shoppings performem melhor do que eles estão performando e do que eles estão projetando aqui, de 6, 5 centavos, e o fundo consiga entregar aí um resultado melhor. Mas a projeção deles até o fim do ano é de um rendimento, um dividend yield anualizado de 12,11%. Aqui nos resultados do fundo, a gente vê que eles conseguiram gerar de receitas totais 2,3 milhões, sendo que a receita que é proveniente do shopping, e aí tem receita de venda, de estacionamento, de mídia, existe muita receita no shopping, né?
muita forma de ganhar dinheiro. A gente vê que ela é bem recorrente aqui, ó, 2,3, aí aumenta um pouquinho, mas é janeiro, né? Janeiro é quando entram as vendas de dezembro, então costuma aumentar um pouquinho mesmo, e aí sempre mantém aqui no mesmo patamar. O resultado por cota, a gente vê que eles conseguem gerar aí 7,2, 7, 6,9, 9 nos meses melhores, e aí cai para os meses piores, que é fevereiro, janeiro, e o resultado distribuído vinha sendo 7 centavos recorrentemente. O investidor desse fundo imobiliário tem que estar preparado, pode ser que o fundo consiga linearizar aqueles meses que eles têm resultados melhores, eles conseguem ir distribuindo durante o semestre o mesmo patamar de rendimentos, mas pode ser que tenha uma queda, ainda que pequena, mas tenha uma queda. Vamos ver como é que está performando a cota, né, no mercado. Eu gosto de olhar aqui o gráfico semanal. Então, o patamar mais alto de preço que esse fundo conseguiu chegar foi exatamente 8,87. Ele vinha negociando aqui, ó, entre 8 e pouquinho, 8,10, 8,20 até 8,75, 8,80. Depois ele pegou uma tendência de baixa, né? Começou aqui no patamar de 8,80, foi caindo, perdeu 16, quase 17%, tentou recuperar, não conseguiu, começou a tendência de baixa mesmo, e ele rompeu essa tendência agora em março de 2025. Será que vai continuar essa tendência de alta? Vamos ver o diário. Acho que eu consigo marcar aqui um canal. Vamos ver. Então ele vinha subindo, subindo, e aí ele ficou dentro de um canal de alta, subia, descia, só que ele está tentando romper esse canal para baixo, tá? Por exemplo, aqui a gente viu que as médias abriram, fecharam, voltaram a abrir e agora estão fechando novamente. Já testou várias vezes aqui abaixo da média. Pode significar que a cota vai cair um pouquinho e a gente tem notícias que podem confirmar isso, né? Que é a diminuição dos rendimentos, mas pode significar que ela só está testando essa região para subir novamente. Eu gosto muito de olhar o gráfico, mas é mais para me situar mesmo, saber o que está acontecendo na movimentação da cota. Enfim, vamos falar um pouco também sobre os indicadores do portfólio do AJFI. Como eu já falei, ele está presente somente em Santa Catarina. A taxa de ocupação do portfólio consolidado é de 91,31%. Tá começando a ficar preocupante, né? Se passar de 10% a vacância aí já pode complicar um pouquinho. Vendas totais, 279 milhões. Vendas por metro quadrado, 12.200, né? Custo de ocupação, 9,01%. O que é o custo de ocupação? O lojista, ele tem que pagar algumas taxas para manter a sua operação ali dentro do shopping, e isso é o custo total de operação. Às vezes a gente pode ver isso como CTO, custo total de operação, ou somente como custo de operação. Esse valor, ele é além do aluguel, tá? Tráfego de veículos, a gente vê que subiu bastante e agora, nossa, caiu bastante também, né? Voltou aí para níveis de 2022. Tipo de receita. Eu já falei que o fundo de shopping ele consegue oferir receita de várias formas, né? Então ele tem o aluguel, que é o aluguel tanto mínimo, que é um valor mínimo que o lojista tem que pagar, e também tem o variável, que depende muito das vendas do inquilino. E aí tem estacionamento, tem outras receitas, tem aqueles fundos lá que eles têm que participar, que é para fazer propaganda, que é para manter ali também o shopping funcionando bem. NOI por metro quadrado, 1.034. É venda das mesmas lojas, fevereiro, então é fevereiro de 2025 contra fevereiro de 2024. 9,31%. Inadimplência. Aqui é a inadimplência líquida, porque a gente tem valores negativos aqui. E valores negativos para inadimplência não é ruim, só quer dizer que a administradora do shopping, ela conseguiu reaver mais receita daquelas dívidas, né, daquelas parcelas que estavam atrasadas, do que teve mais inadimplência no mês, tá? Ou seja, o valor que eles receberam do que estava atrasado foi maior do que a inadimplência do mês de referência. Mas a inadimplência atualmente está positiva, 2,1%. Esse foi o vídeo sobre o AJFI. Eu gosto na verdade eu gosto do portfólio, não do fundo em si.
mais do portfólio. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Você gosta do AJFI? Você é cotista do AJFI? Me deixa aqui nos comentários. Aproveita também para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.